Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Todos me ouvem bem? Amém. Vou tentar ir com esse tom até o final. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente desce no meio do povo aí para todo mundo ouvir. Tá? Quero antecipar para os irmãos que minha pregação ela é normalmente num tom mais tranquilo. Eu prezo pelo entendimento. E ainda mais hoje, nós não temos o auxílio do som, né? Do som elétrico. Então eu vou tentar ser bem claro para os irmãos e para que a mensagem seja bem exposta nessa noite. Eu quero agradecer primeiramente, né, ao pastor Carlos. O pastor Carlos recebeu uma indicação da filha, não é isso? Da filha. Eu estava pregando no domingo passado na igreja de bairro Santa Maria e foi uma mensagem bem dura, viu? Uma mensagem bem salgada lá. Preguei sobre a sal da terra lá, uma mensagem salgada, e alguma coisa eu pensou que ela achasse que aquela mensagem foi boa e indicou ao pastor Carlos que nós estivéssemos talvez aqui nessa noite. O pastor Carlos gostou da ideia, entrou em contato com o meu pastor, o pastor Ricardo, grande amigo do pastor Carlos, e ele me autorizou a estar aqui nessa noite. Eu congrego na igreja de Alto Vista Alegre, onde eu estou servindo ali na direção dos adolescentes. É uma mini igreja, né? Dentro da igreja. Deus tem me dado graça. Nós temos visto ali aquela pequena igreja de mais ou menos uns 15 adolescentes crescerem na graça do Senhor. Nós temos crescido juntos, porque quem está guiando essa obra é o Espírito Santo. Assim como nessa noite, o pastor Carlos mencionou aqui que nós não temos luz elétrica, mas a luz do Espírito, né? Ela está sendo expelida aqui de dentro de nós nessa noite pela graça e pelo poder do Senhor. Eu glorifico a Deus porque num ambiente como esse que nós estamos nesta noite, dentro daquelas casas, nos primeiros dias da igreja era assim que os cultos eram feitos, né, irmãos? A voz de quem falava, ela ecoava naquele ambiente sem nenhum outro auxílio que não fosse o Espírito Santo. E é assim que nós estamos vivendo nesta noite, né? Sem a luz elétrica, sem auxílio da luz elétrica, vivendo como nos tempos primitivos. Olha que bênção. Nós podemos, pelo menos esse aspecto hoje, experimentar do que era a igreja naqueles tempos. Então, o que havia ali naquele ambiente? Primeiramente, havia reverência, não é isso? Porque se eu estiver falando aqui sem auxílio de luz elétrica, e os irmãos também falando aí embaixo, ninguém vai entender o que está sendo pregado, não é isso? E o que nós precisamos nessa noite é entender o que Deus tem colocado no nosso coração. Então, qual é o som que é permitido aqui nessa noite? E você não vai ser repreendido por ele. Glória a Deus, aleluia. Se Deus tomar alguém em mistério aí, você não vai ser interrompido. Glória, não é isso? Nós não temos a intenção de reter ou de impedir que o Espírito Santo faça algo no meio da igreja. Então, a reverência é necessária, mas mais importante do que isso é a sensibilidade à voz do Espírito. Amém? Eu tenho um texto para meditar com os irmãos nesta noite, que ele se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Quem tem possibilidade de acompanhar a leitura aí no celular, ou na Bíblia iluminada aí por alguma forma, por favor, acompanhe. Marcos capítulo 5. Tenho a honra de estar hoje acompanhado pelo meu pai, em mais uma oportunidade. Meu pai ele ainda não caminha necessariamente congregando, né? No nosso linguajar, não aceitou a Jesus, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é um linguajar mais fácil de ser entendido pelos irmãos. Eu peço que os irmãos orem por ele, pela família, para que Deus conceda a plenitude da obra na vida também dele. Amém? Nós encontraram Marcos capítulo 5. Amém. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros o homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os
pães em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E esse espírito respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 porcos, e estes porcos se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Somente até aqui. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito forte, muito interessante. Antes desse início, desse trecho, dizer que eles chegaram ao mar, Jesus está, como sempre, distribuindo sabedoria, conhecimento, palavra, libertação. E o texto de Mateus diz que ele voltando, descendo do monte, né? Ele começa a olhar aquela multidão, a olhar aquelas pessoas, e ele decide atravessar de um lado para o outro. Ele diz: entremos no barco e vamos partir daqui para a terra dos Gadarenos, vamos atravessar este mar. A travessia se deu em grande dificuldade. A Bíblia diz que Jesus entra no barco, Jesus descansa naquele barco, mas algo tenta atrapalhar aquela viagem. O que acontece é uma grande tempestade. O que acontece ali acontece também na nossa vida. Quando nós decidimos sair de uma margem da nossa vida até outra, quando nós decidimos sair do marasmo da nossa vida ao encontro de outro desafio, ou de um desafio proposto por alguém ou algo que nós mesmos tentamos alcançar. Nós tentamos atravessar de um desafio para outro, de um lado para outro da nossa vida, da nossa trajetória, e algumas coisas acontecem nesse caminho tentando impedir que a gente chegue ao outro lado. São as tempestades que acontecem na nossa vida. Tudo isso acontece com o intuito único do maligno de tentar impedir que nós cheguemos a outra margem. Por quê? O que tem na outra margem? Algo a ser conquistado, algo a ser transformado, algo a ser mudado. E Jesus olha para os discípulos e fala: nós vamos atravessar, a tempestade vem. Eles entram em desespero, porque eu nunca tive a oportunidade de estar no meio de uma tempestade no mar. E em terra seca, dependendo da circunstância, uma tempestade já nos assusta. Agora imagina os irmãos dentro de um barco, à noite, com uma tempestade, a ponto dessa tempestade assustar pescadores. Veja bem, nós tínhamos pescadores ali que talvez, e muito provavelmente, não fosse a primeira tempestade que eles enfrentassem no meio do mar. Mas aquela tempestade assustou a gente que estava acostumada a viver aquela circunstância. Então não foi uma pequena tempestade que foi lançada sobre aquele ambiente, sobre aquele barco, sobre aquelas pessoas. Mas Jesus, que tem o controle de tudo, que Ele dá ordem a ventos, Ele dá ordem ao mar, Ele dá ordem à natureza, Jesus ele é despertado pelo desespero daqueles discípulos. E eu quero trazer outra reflexão aqui. Talvez no nosso momento de dificuldade, de angústia, a gente recorre a muitas circunstâncias, a muitas coisas. E eu quero dizer que Jesus está descansando no momento do seu desespero, porque Ele tem controle. Aleluia. E uma coisa que não pode acontecer no meio do nosso desespero, ao invés da gente tentar acordar Jesus, a gente resolver aquela situação com a nossa própria mão. Quem aí já passou por uma situação de desespero que ficou até difícil de pensar, né? Mas eles vão lá e vão incomodar Jesus no seu descanso, falar: Senhor, você não está vendo essa tempestade, não? Jesus vai lá, acalma a tempestade, dá ordem para o vento, tudo aquieta.
E Jesus repreende eles e fala assim: vocês não têm fé, não? Deve olhar para Pedro e falar: Pedro, no meio de uma tempestade dessa, você não é menino, mas você sabe o que acontece no meio de uma tempestade dessa. Ela passa, você tem que ficar calmo, talvez dê uma aula para ele, né? Mas ele repreendeu os discípulos e falou assim: olha, vocês têm muito pouca fé. A fé de vocês é muito pequena. Será que Jesus estava dizendo para ele não ser chamado naquele momento? Eu não acredito que Jesus estava chateado por ter sido chamado. Eu acredito que Jesus estava naquele momento mostrando para eles que ele estava dando autoridade àqueles homens e eles ainda não tinham entendido que existia autoridade dada por Deus, dada por Cristo na mão deles, e que a palavra deles, em nome de Jesus, acalmaria a tempestade, curaria leprosos, faria prodígios e maravilhas. Então Jesus estava dando um ensino para eles: olha, quando a tempestade vier, filho, não estou dizendo para você colocar uma bolinha no corpo e pular do barco, não estou dizendo para você pegar o seu remo e remar o quanto antes e o mais rápido que você conseguir para fora dela, não. Eu estou dizendo para você encarar essa tempestade na sua vida e dizer: Jesus está no meu barco. E eu dou ordem no nome dele para que essa tempestade acalme, porque ele tem dado autoridade na minha e na sua mão. Ele está no nosso barco. Ele está dizendo: olha, eu não estou dizendo que a tempestade não vai poder chegar. Eu não estou dizendo que a dificuldade ela não vai te alcançar, porque no mundo tereis, mas tende. Por quê? Quando ele fala eu venci o mundo, olha só, o início do texto fala assim: olha, no mundo tereis, é futuro. Tereis não aconteceu, tereis aflições. Mas no momento dessas aflições, tem um bom ânimo. Porque eu venci é passado. Tereis é futuro, venci é passado. Mas ele está falando para nós assim: olha, no mundo tereis, mas fica calma, tenha bom ânimo, porque eu já venci. Sabe o que ele está dizendo? Eu já vi o que você vai passar, eu já sei qual é o tamanho da prova, eu sei o tamanho da tempestade, eu sei que você talvez vai olhar para si e pensar: não tem condição, mas olha, fica calmo, tenha bom ânimo, porque essa que você passa, eu já venci com você. Eu já venci todas as coisas com você. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa autoridade, essa palavra que ele me deu, e falar: peraí, se ele já venceu, ele está dizendo: eu já paguei isso, eu vou lá recolher o que é meu. Eu vou lá pegar o que é meu, ele já pagou por mim, ele já venceu, essa boleta aqui já está paga, eu vou lá pegar o que é meu, eu vou exercer o meu poder, a minha posse sobre isso que Deus já me deu. Isso não é uma palavra de prosperidade que eu estou dando para os irmãos, calma que nós vamos chegar onde eu quero chegar, mas é uma palavra de encorajamento mediante aquilo que o Senhor já falou que nos deu. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que é o mundo? Vencer o mundo são as afrontas. Vencer o mundo são as dificuldades cotidianas, uma doença, uma dívida, um enfrentamento de algo que nós não estávamos preparados. Tudo que envolve as coisas terrenas, para Jesus já foi pago, já está resolvido. Ele já pegou, já assinou embaixo e falou assim: é meu. Eu já tomei posse. O que ele tinha de descartar? Ele descartou, o que ele tinha para pegar para ele, ele já pegou. E ele pegou para ele para fazer o quê? Vou dar para os seus filhos. Eu vou entregar tudo isso na mão dos meus filhos. Então presta atenção, Deus está só atravessando uma tempestade com você nesse momento, porque ele tem um propósito maior. Então ele sai de uma margem onde ele ensinou, onde a multidão se maravilhou, onde ele realizou grandes milagres, e tinha uma multidão lá alegre com ele, ovacionando ele, querendo pegar ele nos braços, jogar ele para cima. Momento de euforia, porque a olhos nus eles viram Jesus fazer grandes coisas. E ele entra no barco somente com os discípulos continuam vendo ele fazer grandes coisas. Mas vamos lá. Ele sai de um lugar onde ele está sendo ovacionado, onde ele está sendo aclamado, palmas estão sendo batidas porque ele realizou grandes coisas, e ele escolhe ir para um lugar. Veja bem, Jesus escolhe entrar no barco, enfrentar uma tempestade, para fazer uma coisa impensável. A Bíblia diz que quando ele atravessa aquele mar, ou aquele lago, tão grande que parecia um mar, e chega a outra margem, olha quem que recebe ele lá. Nós lemos o texto, vamos ler de novo? Marcos 5, se alguém consegue ler, leia, se não consegue, a gente lê junto aqui, eu leio dos irmãos e os irmãos acompanham. Olha só,
E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Versículo 1. E saindo eles do barco, olha que recepção. Lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Quantos homens? Aqui no texto de Marcos diz 1. No texto de Mateus, se não me engano, diz 2. Mas certo é que ele é recebido por alguém endemoniado, ou seja, com espírito imundo. E esse outro morava em cemitérios. Vamos por partes aqui que eu preciso discorrer esse texto com um pouco de cuidado, para pegar todos os detalhes dele. Então ele sai de uma margem ovacionada. A multidão não queria nem deixar que ele fosse, queria que ele ficasse ali. Mas ele não está atrás de ovação, ele não está atrás de aplausos, ele não está atrás de coisas que vão encher ou inflar o ego dele. Ele não precisa disso. Ele precisa executar uma obra que existe na vida dele. O culto de hoje é culto de quê, pastor? Missões. Missões. Amém? Culto de missões. E ele entende que ele tem uma missão. Ele não pode parar a missão por causa dos aplausos. Ele não pode parar a missão porque ele realizou algo na vida de alguém. Alguém é grato para ele. É grato a ele, que quer servir um jantar para ele porque ele fez uma grande coisa na vida dele como gratidão. Não. Ele tem uma missão e ele sabe que ele tem um tempo determinado. Ele tem que fazer tudo o que ele tem que fazer no tempo correto, no tempo certo. Ele não tem tempo para parar. Ele resolve ir mesmo deixando a multidão aplaudindo ele para trás. E ele atravessa de um lado a outro. Quando ele chega do outro lado, não é mais uma multidão aclamando ele, uma multidão que está esperando ansiosamente, que pagou ingresso para ver o show dele. Não, ele é recebido por alguém com muitos problemas. Ele é recebido por alguém que é alvo da missão dele. Vai apertar, irmãos. Vai apertar. Ele é recebido por alguém que é alvo da missão de Cristo. Eu quero dizer para você que a igreja está aqui na terra, ela não está atrás de crescimento estrutural nas suas dependências, como aqui nessa noite, nós graças a Deus temos, quando tem energia, condições de ter um som. Nós temos uma banda, e eu quero abençoar e agradecer essa banda, porque hoje eu vi que é igual um casamento, é na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Os irmãos louvaram o Senhor, como o Salmo 150 diz, né? As irmãs louvaram como se a gente tivesse no ginásio, né, pastor? Que bênção, que igreja cheia do poder de Deus. Mas veja bem, a missão da igreja não é somente crescer nos seus termos materiais, físicos. A missão da igreja se refere a sair dos lugares de conforto e atravessar mares. Entrar em lugares desconfortáveis. Entrar em lugares onde ela não foi chamada. Entrar em lugares que quando ela sair, ela vai sair enxotada algumas vezes. A missão da igreja inclui entrar em lugares para libertar cativos. Eu não sei quantos aqui nessa igreja estavam na situação desse gadareno. Eu não sei quantos estavam na circunstância dele quando Jesus foi lá e estendeu a mão. Quando Jesus estendeu Ele não me permitiu, eu não perguntei se podia, mas eu sei que a autoridade do poder de Deus sobre a vida dele fez isso. Quem vê o meu pai hoje não imagina como meu pai foi. Eu durante um tempo esperava abrir as páginas do jornal, pastor Carlos, e ter a foto do meu pai lá, porque na época aquele super estava a todo vapor. Aquele jornal que a gente espreme as páginas e sai sangue, né? Assim que eu falo, se a gente espremer, sai sangue nas páginas do jornal.